Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs. Hoje eu decidi gravar aqui no nosso espaço de eventos, né? Quando a gente tem algum evento, algum festival de prêmio, o Padre Antônio Maria, quando veio aqui, geralmente as missas acontecem aqui, quando tem um número maior de pessoas. E eu estava querendo hoje testar o microfone que o nosso irmão mandou para nós, né? Lá do estado de Pernambuco. E só que está com um barulho, inclusive eu inverti aqui. Geralmente quando a gente faz aqui os eventos, a gente fica do lado de lá, tá bom? Mas em função também do sol, que iria me escurecer bastante, eu decidi inverter, né? Então aqui é o local onde o pessoal fica. Deixa eu ver se eu consigo mudar um pouco mais aqui. Eu estou improvisando tudo que o pedestal evaporou, né? Tá bom? Então aqui é o local onde o povo fica. Tá certo? Eu acho que eu consegui me entender para vocês. E eu só quero ver como é que vai ficar também esse áudio, como vai ficar essa gravação, tá bom? A parte visual eu já sei, não precisa ninguém vir me dar ideia não, tá bom? Mas olha, o som gostoso, apenas essa interferência eu vou perguntar para o nosso irmão que doou o microfone, né? Os microfones. Ele é técnico para perguntar o que possa ser esse barulho. E com certeza, como o celular está bem abaixo da caixa, nós temos uma caixa de som aqui, uma caixa central, né? Mas olha aqui, a distância, tá bom? É um som gostoso, é um som profissional, embora eu não entenda disso. Mas eu já estive em grandes eventos por aí, onde com certeza o pessoal tem um som adequado, né? Um som compatível aos grandes eventos. Ou seja, é uma das exigências que quem realiza evento pede, né? Um som bom. E a partir disso eu tomo a consciência de que o som é um som gostoso, é um som muito bom. E mais uma vez eu quero agradecer ao nosso irmão que nos doou esse microfone sem fio. São dois, tá? A aparelhagem está toda ali. Mas estou enrolando muito. Hoje, sábado, aqui no Projeto Maria Santíssima em Volta Redonda, 10 horas e 35 minutos. 10 horas e 35 minutos. E estamos tendo aqui, lá na Capela do Santíssimo, a grande intercessão das 1000 Ave-Marias, todo primeiro sábado de cada mês, às 8 horas da manhã, a gente dá início à grande intercessão das 1000 Ave-Marias. O Santíssimo está exposto, a missionária está lá com os irmãos, né? E ainda há pouco eu estava lá e vim para cá para fazer uma gravação. Todos esses dias eu já era para ter gravado, que quero dar continuidade, sequência no tema da Cátedra de Pedro, embora eu também vá dar uma cortada, tá bom, irmãos? Para que a gente consiga fazer outros, este tema tão pertinente, tão atual que estamos vivendo, que é o tema da Quaresma. Quero falar um pouquinho sobre esse tema, que nos é muito importante, é muito significativo para todos nós, adentrarmos um pouco neste tema da Quaresma. Então, este grande retiro espiritual que anualmente a igreja traz para nós, anualmente a igreja coloca-nos esta oportunidade, uma oportunidade profunda de conversão, de interiorização, de mudança de vida, de comportamentos, de hábitos, de atitudes que não correspondem com o querer de Deus, com a vontade de Deus. Quando Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para nos salvar,
ele está inclusive, queridos, objetivando, ele tem como uma grande referência a transformação da nossa vida para bem vivermos nesta terra. Porque é exatamente aqui o lugar, é exatamente aqui o espaço que precisamos mergulhar em Deus, não apenas por meio da oração, não apenas por meio do jejum, mas sobretudo por meio da caridade. Este é o espaço, este é o terreno no qual a graça de Deus precisa atuar na nossa vida. Cada santo, cada santa, que anos depois de sua morte, entra no processo de beatificação, no processo de canonização, é porque aqui, durante a sua peregrinação nesta terra, essas pessoas, esses homens e essas mulheres, dos quais o mundo não era digno, eles viveram essa dimensão da conversão. E para vivermos a dimensão da conversão, para chegarmos àquilo que Deus quer, é verdade que sempre estaremos longe da conversão, da autenticidade cristã, sempre estaremos longe. Todavia, eles deram passos robustos, eles deram passos significativos na fé, e por isso, anos depois de sua morte, através de um minucioso processo, em esfera competente da igreja, eles foram elevados à glória dos altares. Então essas pessoas são para nós referências, porque aqui viveram a vida de penitência, porque aqui viveram uma intensa vida de oração, porque aqui viveram uma intensa vida de caridade, de doação, e muitos deles não foram apenas um serviço de caridade aos outros, mas eles próprios, muitos que tinham grandes recursos, eles doaram tudo o que tinham, tudo, doaram aos pobres, sanaram e eclipsaram muitas dores, e por fim, porque humanamente falando, não tinham mais posses, não tinham mais os recursos, e muitos eram riquíssimos, de famílias ricas, riquíssimas, por fim, eles doaram-se, por fim, eles tornaram-se pessoas que, de um ponto de vista social, de um ponto de vista analítico, ninguém diria que aquela pessoa herdou uma grande fortuna de sua família. Ninguém pode dizer que aquela pessoa um dia foi rica, tinha do bom e do melhor, porque aquelas pessoas configuraram-se com o Cristo sofredor, com o Cristo que faz quenoses. Jesus entrou num processo quinótico, ele desaloja-se e vem aqui, embora sendo Deus, ele assume a condição de servo, e aqui chegando, ele vive como servo, o servo que se doa, o servo sofredor, o servo que se compadece. Aquela descida que Deus fez lá no Êxodo, Deus viu, Deus ouviu, Deus desceu, porque compadeceu-se da aflição do seu povo. Esta descida absoluta aconteceu há 2000 anos com a chegada de Jesus a esta terra. Deus desceu plenamente, e o contexto no qual o mundo estava vivendo não era diferente daquele lá do Egito na mão dos faraós. Agora, o mundo estava na mão dos Césares, inclusive aquele povo que Deus compadeceu-se dele, porque estava oprimido sob o jugo dos faraós.
agora este mesmo povo e tantos outros povos. Não é à toa que São Paulo vai dizer, na plenitude dos tempos, na plenitude dos tempos, da opressão, da dor, da humilhação, da usurpação, Deus desce plenamente. Aquela descida de Deus no Egito, por meio de Moisés, o grande legislador, é uma prefiguração da plena descida de Jesus, de Deus aqui nesta terra. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, aqueles santos e santas, eles configuraram-se a esse Cristo que desce, que desaloja-se, que expropria-se. Como ele mesmo disse, Jesus, ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Então os santos e santas são para nós pontos luminosos, grandes cometas na história da nossa fé, porque eles entraram neste processo quinótico, eles desalojaram-se, eles abriram mão daquilo que tinham, daquilo que eram, e fizeram-se um com os pobres, com os sofredores, com os marginalizados, com aqueles que eram portadores de doenças contagiosas, perigosas, e dentro da legislação judaica, mais que isso, eram pessoas impuras, não podiam viver em casa, não podiam aparecer na sociedade, não podiam ir ao templo, à sinagoga, eram pessoas literalmente excluídas. E esses santos e santas entraram nesse projeto salvífico de Deus, dando a sua vida, como Jesus deu a sua vida, guardando as devidas proporções, mas seguiram as pegadas de Jesus Cristo, seguiram as pegadas do seu mestre, seguiram as pegadas do seu Senhor, do seu pastor, daquele que os chamou. Então, irmãos e irmãs, hoje somos nós, cada um de nós, somos convidados, através deste retiro anual, através desta quaresma, para mais uma vez olharmos para nós. Como está a nossa relação as nossas atitudes em relação a Deus? Como estamos em relação a Deus? Como estamos em relação à natureza, às obras criadas, às monumentais e fabulosas obras de Deus criadas? Como está a nossa relação com o nosso próximo? Não é à toa que na quaresma nós temos esses 3 exercícios espirituais que falam da nossa relação com Deus, da nossa relação com as obras criadas, com a natureza e com a nossa relação ao próximo, ou seja, oração, jejum e esmola. E não precisa dizer que isto não é restrito e não se restringe a esses 40 dias que vai até a Páscoa. Não restringe-se à quaresma, mas aos 365 dias do ano somos chamados a orar, a jejuar, a fazer penitência, a fazer caridade. Este é o momento que a igreja chama a nossa atenção. A igreja suga-nos para dentro deste retiro espiritual anual, a quaresma, para que possamos tomar a consciência anual. Veja a grandeza desta igreja, amados. Vejamos a grandeza que é a igreja de Jesus. Vejamos a beleza que é esta igreja que alimenta, esta igreja que educa, esta mãe que quer ver os seus filhos em um patamar adequado de comunhão com Deus, esta mãe e mestra que não cessa de anualmente vir ao encontro de cada um dos seus filhos e proporcioná-los o que há de melhor, em ascese, em espiritualidade, em conversão, em comunhão com Deus,
em oração estes 40 dias. E a começar pela quarta-feira de cinzas, a gente já sente o impacto do que Deus quer para nós, da sintonia que a igreja tem com Deus, para que a gente viva esta comunhão, para que vivamos de um jeito que agrada a Deus. Queridos irmãos e irmãs, eu ouso dizer que esta quaresma é para todos e cada um de nós a oportunidade de olharmos com carinho para a nossa igreja. É a oportunidade de valorizarmos o corpo de Cristo deixado e instituído por Ele mesmo, a igreja de Jesus. É uma oportunidade, não vamos descurar a caridade, o jejum, a oração, porque tudo isto está dentro da igreja, da eclesialidade. Isto tudo faz parte da igreja. Mas é importante que olhemos para a igreja de Jesus, deixada por Ele, queridos. Isto é muito importante. É de suma importância que nesta quaresma, sobretudo neste contexto mundial que estamos vivendo, este contexto de guerra, né? Quantas perspectivas, quantas especulações estão dando-se em torno desta situação, de mais esta situação que está acontecendo. Esta é a nossa situação, este é o nosso contexto, um contexto da técnica da comunicação, da internet, da informação rápida, é o nosso contexto. Mas muitos de nós não imaginamos o que esse mundo já viveu em termos de guerra, queridos, em termos de epidemia. Quem não lembra daquela epidemia, queridos, que a pessoa tomava café e não almoçava? Quem não lembra daquela epidemia? Que a pessoa tomava café, almoçava, estava com a família, tudo bem, sem um sintoma, mas essa pessoa não jantava, porque entre o jantar, o almoço e o jantar, essa pessoa era fulminada. Quantas pessoas morreram, quantas tragédias. Hoje, historicamente, através da história, a gente fica sabendo. Hoje são feitas simulações do passado, o que aconteceu, a partir das culturas, a partir das tradições. Grandes filmes são produzidos que retratam, que representam aquelas épocas. Mas hoje a gente tem o privilégio de ver em tempo real o que está acontecendo. Tanta morte, os bombardeios e por aí vai. Os submarinos, a vida lá no fundo do mar, o que eles estão fazendo, o que estão planejando. Não há olho humano que chegue lá. A gente agora tem a oportunidade de ver tudo isso. Mas eu quero até aproveitar essa oportunidade para dizer algo que eu acho que falei há uns dias atrás. Quem já recebeu a boa notícia, não se aflige com nenhuma má notícia que possa chegar a nós. Não esqueça disso. Diante de toda essa tragédia, de todas essas mortes, essas vidas preciosas, não era para morrer uma só pessoa. Sobretudo neste estado de guerra, sobretudo neste contexto, não era para uma vida ser ceifada por essa brutalidade humana. Mas no meio de tudo isso, ainda há uma boa notícia: Jesus. São Marcos diz, começo do Evangelho de Jesus Cristo, começo da boa nova, começo da boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esta notícia não nos pode abalar, queridos. Esta é a boa notícia que deve nortear a nossa vida, no meio do caos, no meio do desemprego, no meio da fome, no meio da guerra, no meio da doença, no meio dos desenganos. Esta é a mensagem que deve ser a força da nossa vida.
Não podemos nos movimentar senão baseados nesta boa notícia. É por meio desta boa notícia, é com a força desta boa notícia que vou viver mais este dia. É na força, é na autenticidade desta boa notícia que hoje eu serei imagem e semelhança de Deus. É na força desta boa notícia que hoje refletirei Deus. É na força desta boa notícia, da autenticidade desta boa notícia, que foi a cruz, que foi a morte de cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia, é que mais uma vez vou ao meu trabalho, confiante que irei, trabalharei e voltarei. Mas se algum imprevisto acontecer, para que lá eu não chegue, para que eu não trabalhe mais hoje, para que eu não consiga mais retornar para minha casa, porque fui ceifado letalmente por algum acidente, por alguma tragédia, por uma bala perdida, qualquer que tenha sido a situação desastrosa que me tenha dizimado, eu morri crendo na boa notícia. Eu cheguei lá na empresa e já estava o meu aviso, aquele aviso que eu não queria, eu dependo desse trabalho, ele não é maior do que a boa notícia que já recebi na minha vida. Deus vai abrir uma outra porta, Deus vai abrir uma outra porta, que o nome dele esteja louvado. Eu te adorei, meu Deus, quando o Senhor me deu este trabalho, quando o Senhor me abriu esta porta, e eu continuo te adorando agora, que esta porta foi fechada para mim. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto, eu continuo crendo em ti, tu és a minha boa notícia. Então, amados irmãos, amadas irmãs, é hora, este contexto mundial obriga-nos, exatamente neste período de quaresma, a voltarmos para Deus, a corrermos para Deus. E a igreja de Jesus está trazendo-nos mais esta oportunidade. A igreja de Jesus está trazendo-nos mais este momento para termos um encontro profundo com Deus, com os nossos semelhantes, com a natureza, com o mundo criado, que muitas das vezes queremos odiá-lo. Nutrimos não pouco e nos deixamos levar por uma desvalorização do mundo, por uma discrepância do mundo, quando Deus amou o mundo de tal maneira ao ponto de dar o seu Filho para salvar o homem, para salvar toda a sua obra criada. Porque a natureza também, ela geme e sente as dores de parto. A natureza chora pelo ser humano que se brutalizou. A natureza chora, a natureza sente, a natureza clama aos céus. E a resposta do universo vem, queridos. A resposta do universo vem naturalmente, porque o homem brutalizou-se, o ser humano monstrificou-se, e ele começa a destruir as obras de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para este mundo. Então é hora, queridos, é hora, é momento oportuno. Esta quaresma é o momento oportuno de nos voltarmos para Deus, de sermos irmãos da natureza, de sermos irmãos do nosso planeta, de sermos irmãos daquilo que não conhecemos, de sermos irmãos daquilo que está distante dos nossos sentidos, da nossa imaginação. Precisamos transcender os limites do nosso entendimento, do nosso intelecto, porque ele também é restrito. O nosso intelecto, o nosso conhecimento, a nossa ciência,
as nossas naves, os nossos microscópios, eles chegam em uma fronteira para além da qual nada mais pode. Mas o fato de eu desconhecer algo não quer dizer que aquilo não existe. O meu desconhecimento, aquilo que me cercou ao ponto de eu nada mais ver além disto. Você, queridos, quem já desceu em um buraco, em um poço, por exemplo? Eu já tive essas experiências porque muitas vezes já cavei poço, já limpei poço, já desci várias vezes em poços profundos. Quem já desceu num poço, quando você estiver lá, a 17, 18, 20 metros de profundidade, experimente olhar para o céu de lá. E não precisa ser tão fundo. Estou falando de algumas experiências que já vivi. Quando de dentro desse poço a gente olha para cima para ver o céu é pequeno. Suba 1 metro, 2 metros e olhe de novo. Suba mais 2, 3 metros e olhe de novo. Suba mais 4 metros e olhe de novo. Por fim, chegue à superfície e olhe para o céu. Não tem nada a ver com aquela primeira visão que nós tivemos lá de dentro. Muitas das vezes nós estamos dentro desse poço e por isso a nossa visão é muito pequena, queridos. É muito limitada, Por isso precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus, queridos, porque aquilo que foge, a profundidade na qual estamos, assusta-nos. A gente ousa dizer que nada existe, porque eu não estou vendo, o que eu estou vendo é aquilo, então tudo que existe é aquilo. Então é necessário que nós comecemos a fazer um trabalho de saída, de êxodo na nossa inteligência, sobretudo quem é cristão, queridos. O cristão não pode ser um ignorante. O cristão, ele tem a sabedoria do alto, ele recebe a sabedoria do alto. Quaresma é a hora de nos voltarmos para Deus com intensidade, para que possamos adquirir essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria profunda, queridos. Para que serve a oração? Para eu pedir para Deus sapato, calça, comida, emprego, casa, carro, propriedades? Também. Mas quem é escravo desta oração já está dizendo: o mundo que eu quero e que eu creio é este, e tão somente. Eu não creio no transcendente. Eu quero isto, e quero mais isto, e quero mais aquilo, e mais aquilo outro. Eu quero agora isto, eu quero mais aquilo, quero mais aquilo, e mais aquilo outro. Ou seja, estamos devorados pelo querer apenas o aqui, para querer apenas aquilo que os nossos sentidos podem apreender. Então é hora, queridos, de nesta quaresma pedirmos para Deus a graça de olharmos além daquilo que os nossos sentidos podem perceber, podem tocar. É a hora de, por meio da oração, querermos esta comunhão intensa com Deus. É hora de, por meio da oração e do jejum, entrarmos em um processo de ascese que nos remeta a uma ética, a uma moral adequada, não segundo os padrões sociais que sempre estão entre aspas, os padrões da incoerência, os padrões do não é bem assim, os padrões do jeitinho brasileiro e por aí vai. Eu vou viver a caridade, porque o meu agir, a minha ética, ela não é uma ética solta no ar, ela é uma ética que está presa numa mística,
está presa no infinito, está presa naquele que tudo pode, e isto eu consigo por meio da oração, por meio da penitência, por meio da conversão. Amados irmãos e irmãs, seria uma incoerência de minha parte dizer que não precisamos olhar para o futuro. Mas esse olhar para o futuro pressupõe um passado. Não esqueçamos disto. Muitas coisas que estão acontecendo hoje são reflexos de um passado. São reflexos de um passado. Vamos nesta quaresma renunciar à ignorância. Vamos nesta quaresma renunciar àquilo que nos diminui, aquilo que depõe contra o postulado da imagem e semelhança de Deus. Não deixemos que nenhuma má notícia nos impeça de prosseguir e para frente. Não deixemos que nenhuma má notícia nos impeça de continuar caminhando na direção de Deus, mas Deus quer que os nossos olhos sejam abertos em todas as dimensões, para que possamos adquirir aquela sabedoria espiritual, queridos, para que não fiquemos promovendo guerras e armistícios. O armistício é um período de paz entre duas guerras, entre duas batalhas. Deus não quer isto para nós. A minha paz não é a paz do mundo. O mundo só tem armistício. O mundo conhece a Pax Romana, que é uma paz que se estabelece no meio da opressão, no meio do ódio, no meio da humilhação, no meio da usurpação, no meio do poder, do absolutismo. A paz que eu quero para vocês não é essa. E por sinal, queridos, eu já entrei num outro assunto hoje. Que tremenda é essa primeira leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: se destruíres teus instrumentos de opressão e deixardes os hábitos autoritários. Quantos instrumentos de opressão temos construído? Quantos hábitos autoritários? Quaresma é este momento, queridos, que a igreja mais uma vez convoca-nos para este retiro, estes 40 dias de oração, de penitência, de caridade. Será que estamos sendo cristãos? É provável que tenhamos vivido quase que o ano todo sem atitudes de caridade. Não temos dilatado o nosso coração para ninguém, para ajudar ninguém. Ou seja, o meu irmão pelo qual passo, aquela pessoa que bate a minha porta, a ela sou indiferente. Quantos instrumentos de opressão, queridos, quantos hábitos autoritários estamos tendo, e a igreja está convocando-nos para neste retiro espiritual. Entremos mais uma vez no caminho da conversão. Quais são os nossos instrumentos de opressão que temos construído com o nosso dinheiro? E a partir daquilo que construímos, é exatamente isso o objeto da nossa opressão. É exatamente isso que construímos o termômetro, o tamanho dos nossos hábitos autoritários. O investimento nisto foi alto. Você já imaginou esse porcelanato que coloquei na minha casa? Você já imaginou essas soleiras que eu coloquei? Você já imaginou quanto gastei nesta casa? Ei,
Não é qualquer um que vai entrar aqui, não. De qualquer jeito, de qualquer maneira. Não. Aqui não é para qualquer pessoa. Esse é um instrumento de opressão. Esse é um hábito autoritário que me foi sugado, queridos. Por favor, ninguém vai para o inferno por ser rico e ninguém vai para o céu por ser pobre. O problema não é possuir, o problema é ser possuído por aquilo que possuímos e até ser possesso. Ah, queridos, se a gente tocar em algumas coisas, em alguns objetos de alguém, e se acidentalmente, involuntariamente acontecer um acidente, aquela pessoa acaba com você. Ela está escravizada, ela está possessa, possuída por aquilo que possui, ou seja, ela não possui, ela é possuída. Um pequeno arranhão no carro, apenas encostou o carro de trás no para-choque traseiro do que estava na frente. Não houve nada, apenas encostou um deslize ali no freio, uma coisa aqui. Aquilo é o suficiente para uma vida ser ceifada. Aquilo estraga a vida da pessoa, acaba a vida da pessoa, humilha aquele outro. Quantas mortes têm acontecido por causa de nada? Por causa de nada. Quem somos nós para apontar o dedo para a Rússia, para a Ucrânia, para esses países que estão em guerra? Quem somos nós, queridos? Observemos o que a gente faz na nossa casa. Quantas guerras nós estabelecemos na nossa casa por causa de nada. Quaresma. É hora da gente destruir os instrumentos de opressão. É hora de nós destruirmos os hábitos autoritários. Neste sábado com Maria, a igreja, através desta liturgia, chama a nossa atenção. A Santa Mãe Igreja está dizendo que precisamos destruir os instrumentos de opressão e os hábitos autoritários. Quer conhecer o homem? Dê poder a ele. Dá para alguém a investidura de catequista? Dá para alguém ser ministro extraordinário da comunhão eucarística? Era hora da escada ser o contrário, né, queridos? Era hora da escada fazer isto. É a hora da gente ir desaparecendo para Cristo aparecer. Mas nessa hora, queridos, quantos instrumentos de opressão estão estabelecidos na paróquia, na comunidade? Quantos instrumentos de opressão? E o profeta Isaías, é o capítulo 58 do 9 seguintes, a linguagem maldosa, a linguagem maldosa. Irei continuar o tema da Cátedra de Pedro. Vou tentar fazer um malabarismo ou vou parar um pouco para a gente entrar apenas na quaresma, porque todo dia, queridos, é tremendo. O retiro quaresmal da Igreja Católica. Meu irmão, te faço um convite: se você nunca fez um retiro quaresmal da Igreja Católica, 40 dias de oração, jejum, penitência, caridade, entrega, volta para Deus, é um despir-se de nós para nos revestirmos de Deus. Aqueles 40 dias que Jesus passou no deserto, aqueles 40 anos que o povo caminhou no deserto, esse número simbólico a igreja traz para nós na quaresma. Experimente fazer, experimentemos fazer, porque eu estou dentro
Eu preciso ser o primeiro na lista dos que estão fazendo. Muitas pessoas já não sabem o que é rezar, não sabem o que é orar, não sabem falar com Deus, não sabem falar com Deus. Mas eu devo fazer algumas pregações sobre a Cátedra de Pedro no meio da quaresma. Vou dar a ênfase agora para a quaresma. E uma das coisas que quero falar é sobre a linguagem maldosa. Destruir os objetos de opressão, destruir os hábitos autoritários, se destruires a linguagem maldosa. Irmãos, esse momento de jejum e de oração que vamos fazer, que estamos fazendo na quaresma, não é para pedir, Senhor, eu quero curar, profetizar. Não, é para a gente se converter, é para conversão. É para o pregador se converter, é para o padre se converter, o bispo se converter, o papa se converter, a religiosa se converter. É para todos nós. Não é hora de estar pedindo, Senhor, eu quero colocar a mão num doente de ser curado, eu quero, não. Porque tem muita gente que vai para o inferno expulsando Satanás, expulsando demônios, falando línguas estranhas, profetizando, revelando, abraçado à Bíblia, estão indo para o inferno, porque nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai está nos céus. A mesma boca que diz, em nome de Jesus recebe a cura, em nome de Jesus eu te repreendo, Satanás, está falando tanta besteira, linguagem maldosa, pessoas maledicentes, profetas de Satanás, profetas do demônio. Não pensam duas vezes para destruir o outro, em nome de aquele ali, aquela ali, Deus defenda. Ele passa perto da gente, o caboclo cai. Deus defenda se ele estender a mão, ele derruba a montanha, passa lá para o outro lado. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, é a hora, é o momento deste grande encontro que devemos ter com Deus. Esta é a hora. Eu vou parar aqui. A missionária veio ali me chamar para levar o Jonas para o hospital, que está passando mal. Mas a gente vai retomar este tema, tanto da Cátedra de Pedro como da quaresma, que continue a se derramar sobre nós. Leia esse texto de Isaías, porque ele é de fundamental importância para todos nós. Que pela intercessão de Maria Santíssima desça sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.